A semana passou rápido e cá estamos nós. Que bom, porque o Senhor nos deu mais um tempo aí para ficarmos juntos e agora chegou o momento de convergirmos a Deus, o nosso culto. Cada um estará aí apresentando o seu momento espiritual e Deus receberá esse culto como uma peça só, feita aí por todos nós. Hoje nós louvaremos ao Senhor com dois cânticos do nosso inário, o cântico 133 e o 347. Então, nosso inário evangélico está aí sempre pronto, nos acompanhando em todos os momentos litúrgicos. E também hoje eu quero cantar um cântico já bem antigo, chamado Teus Olhos. Talvez alguns de vocês o conheçam, no entanto, quem não o conhecer terá a oportunidade de conhecer esse cântico maravilhoso que nos remete para dentro do coração de Deus. E os textos são Êxodo capítulo 2, Hebreus capítulo 11. Não todos os capítulos, leremos parte de cada um deles, tá bem? Vamos orar, vamos invocar a presença de Deus. Com certeza a sua casa agora sempre foi a casa de Deus, mas nesse momento de culto é também uma igreja. Vamos fazer uma oração e que você, concordando comigo, se torna também a sua oração. Oremos. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, iniciamos esse culto em Teu nome. Pedimos a Tua presença na vida e na família, na casa de todos aqueles que estão conectados neste culto, e não apenas pela tecnologia, mas conectados pela linha espiritual que nos remete ao trono da Tua graça. Sê conosco, Senhor Deus, nesse tempo em que vamos cultuar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar pelo cântico 133, Grata Memória. Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Quando perdido no val deste mundo, só me cercava nevoeiro escuro, dos céus mandastes providente raio, brilhante e puro. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Quando eu fui pastor em Penápolis, dos anos 2000 a 2007, nos primeiros anos, Deus me inspirou com uma música para colocar na letra da bênção apostólica. Então a bênção apostólica cantada foi a minha prática durante muitos anos ali naquela igreja. E hoje eu gostaria de ensinar essa canção aqui para você. Quem sabe a gente utiliza também. Eu penso que é uma maneira a mais de nós recebermos, declararmos as bênçãos do Senhor, que acreditamos nessas bênçãos. Então, você pode aprender primeiro a parte final, que é a parte que a igreja responde. Tem um primeiro momento, que é a bênção, cantada, ministrada, e depois a igreja responde, recebendo essa bênção. E a parte que a igreja responde é assim: que seja assim,
Que seja assim, venham as bênçãos de Deus sobre nós, que seja sempre assim. Amém. Vou cantar de novo, é só isso. Que seja assim, que seja assim, venham as bênçãos de Deus sobre nós, que seja sempre assim. Amém. E agora eu vou cantar a primeira parte, que é a parte pastoral da ministração da bênção, e depois então você emenda com essa parte que acabou de aprender, tá bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venham sobre vós para sempre, para sempre. Amém. Que seja assim, que seja assim, venham as bênçãos de Deus sobre nós, que seja sempre assim. Amém. Há um grande clamor e se aumentou exponencialmente por conta do Covid-19. Muitas famílias padecendo, realmente precisando do básico para sobreviver. Não podemos dar tudo para todos, especialmente quando precisa pagar a água, a luz e outras contas que estão vencendo. Embora a gente ajude em algumas situações, inclusive com remédios. Mas o alimento nós temos procurado intensamente, procurado ter, buscar, para que a gente possa servir a comunidade. E nós temos encontrado vários amigos que nos ajudam. Já entregamos diversas cestas, quem conseguir fazer um cálculo rápido aí, 245 mais 50, mais 12, mais 60 cestas. Em 4 entregas fizemos esse tanto de oferecimento de cestas básicas para ajudar as famílias. E temos a foto aqui da última entrega, que foi agora sexta-feira. Se você quiser nos ajudar, pode ajudar. Tem diversas maneiras. Pode ser com ajuda financeira, no valor de uma cesta básica. Pode ser doando roupas e calçados. Se você quiser nos ajudar nisso, eu vou colocar aqui na tela para você poder ver como pode nos ajudar. Nós vamos fazer um bazar beneficente no próximo domingo, mas até quinta-feira nós precisamos ter as doações de objetos, roupas, calçados, utensílios do lar, bolsas, tudo usado. Você não precisa desembolsar nem um centavo. E se alguém puder recolher com os amigos para que a gente possa fazer uma rota aí na quinta-feira e buscar o máximo possível de doações, vai ser ótimo, porque facilita também o nosso trabalho de recolhimento. E caso você queira ajudar, aqui estão os contatos, tá bem? Basta dar pausa nesse vídeo para que você possa depois ter com mais calma esses números. Eu também posso apresentar esses números depois para você, tá bem? Então, se quiser nos ajudar, pode ajudar fazendo um depósito ou pode ajudar doando esse material para que a gente possa realizar o bazar. Esse bazar, a intenção dele é, com lucro, comprar cestas básicas para poder servir a mais comunidades, ou melhor, a mais pessoas da comunidade. Se puder, nos ajude.
E agora nós vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, pelo menos a nossa intenção. Se você está com esse plano de, nesta semana, entregar seu dízimo e sua oferta, já coloque aí no seu coração o desejo de fazer o depósito, a entrega. Não sei como você vai fazer aí, mas você tem um contato do nosso irmão Pereira, do Dr. Pereira, e pode então pedir para ele aí as informações. Acredito que todos já saibam como fazer. Então, se você já tem a intenção, nós vamos consagrá-los, o dízimo e a oferta, porque eles pertencem ao Senhor. E por que nós entregamos o dízimo? E por que nós damos a oferta? Nós fazemos isso porque nos sentimos incluídos no projeto de Deus, fazemos parte e queremos construir junto com o Senhor. E por centenas de anos a igreja tem feito isso. Por isso a igreja tem se expandido, muitas pessoas sendo salvas, alcançadas, trabalhos sociais, templos sendo construídos, pastores sendo remunerados, mantidos para poder atender o rebanho e várias outras situações que os dízimos e ofertas assistem nessa caminhada ministerial e missionária da igreja. Vamos orar, consagrar, para que Deus então receba tudo isso que nós estamos devolvendo a Ele. Amém? É um privilégio fazermos isso, porque estamos envolvidos numa causa nobre e eterna. E estamos fazendo porque recebemos de Deus. Aquilo que recebemos é aquilo que passamos adiante também. Não é apenas por obediência, que já seria muito, não é apenas por necessidade que a igreja tem, mas é por amor também. É por amor, é por gratidão. Vamos orar. Senhor, nós consagramos os dízimos e as ofertas que o teu povo, Senhor, está aí intencionado a entregar a Ti nesta semana. Abençoa, Pai, cada vida desprendida de si mesmo, das suas coisas materiais, de sua vida financeira, que entende que há uma parte que é do reino de Deus, que é para a obra de Deus. E assim como elas foram abençoadas por esses recursos chegarem até elas, assim também, Senhor, elas querem que parte desses recursos cheguem à Tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, consagre e abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que é Tua fidelidade que leva a minha vida mais além imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos postos em mim me enchem da Tua paz. Sei que é Tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos postos em mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos postos em mim
mensagem de hoje, queremos trazer Joquebede, uma mãe exemplar. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. E nesse período, nesse tempo, homens, mulheres, crianças, idosos, reis, camponeses, pessoas do campo, pessoas do palácio, pessoas iletradas, pessoas simples, humildes, pessoas de grande notoriedade, todas elas, em diversos setores, foram utilizadas por Deus. Por que não uma mãe? E hoje nós vamos falar sobre Joquebede, não apenas por ser mãe, mas pelo exemplo de mãe que ela foi. E não apenas por uma questão de maternidade, mas por uma questão de fé. Que coisa maravilhosa, nós podemos utilizar hoje uma mãe que traz para nós um exemplo de fé e que pode nos inspirar nos dias de hoje, milhares de anos depois dela. Eu gostaria que o exemplo de Joquebede fosse intensamente vivido, experimentado, praticado por cada um de nós que também temos fé. A Bíblia coloca em Hebreus capítulo 11 que pela fé, por causa da fé, se você está em casa e tem aí na prateleira, vamos usar a Bíblia impressa, até porque a gente fica um pouco longe aí do celular. Nós não podemos nos tornar tão dependentes dele, assim eu acredito. Então, se você tem à mão a Bíblia impressa, por favor, utilize como eu estou fazendo aqui também, tá bom? Vamos ler junto então, Êxodo capítulo 2, versículos 1 até o 9. Acredito que você já está pronto, com a Bíblia em mãos, então vamos começar a leitura. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Gente, que estratégia incrível dessa mãe. Ela conseguiu a proteção do filho, mantê-lo vivo, como também criá-lo, amamentá-lo e ainda por cima ser remunerada. Como que pode? Como que uma situação tem uma reviravolta, uma guinada de uma hora para outra? Agora, não foram todas as mães que conseguiram esse grande feito. É claro que nós não olhamos para o fracasso, nós olhamos para o sucesso. As histórias de fracassos estão por toda parte, mas as histórias que nos encantam, os exemplos que nós vamos atrás são de sucesso, como dessa mãe Joquebede. E eu gostaria de falar sobre isso, porque o sucesso, a vitória, a conquista, a maneira como Joquebede agiu e alcançou o êxito, a vitória, é aquilo que nós queremos também para os problemas que nós enfrentamos, ainda mais quando estamos diante de calamidade. Eu imagino no primeiro momento aquela mãe vendo as crianças sendo mortas, assassinadas, jogadas aos crocodilos, os soldados matando na frente das mães aquelas crianças, uma atrocidade, uma violência. E Joquebede estava ali acompanhando todo aquele quadro, todo aquele cenário, todo dia, toda hora chegava uma notícia, talvez até de algumas crianças que ela conhecera, mães que talvez eram suas amigas, acredito nisso, que estavam chorando, enlutadas por conta
do seu filho que havia morrido. E aquela mulher estava ali também preservando aquela criança de uma forma escondida. Não sei como ela conseguia esconder uma criança, e ela precisou esboçar um projeto. Eu penso que durante 90 dias que aquela mãe estava com o seu filho escondido, por 3 meses, que a Bíblia relata, aquela mãe ficou pensando e orando: como que eu vou fazer? E você e eu podemos ter certeza que foi Deus que deu o livramento para ela, que deu a sabedoria para ela. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, 23, que foi por causa da fé. Pela fé. Então, pela fé é um jeito de agir. Pela fé é um jeito de vencer. E vencer em tempos de calamidade. O tempo de maior crise, a situação mais crítica, pela fé ela agiu e alcançou vitória, logrou êxito. Vamos ler o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O rei estabeleceu um decreto, mas os seus pais não ficaram amedrontados, agiram. Tiveram um caminho paralelo ao caminho estabelecido, determinado pelo rei. Que caminho paralelo é esse? É o caminho da fé. É o caminho que leva ao trono da graça. É o caminho que leva até a Deus. Foi assim que eles agiram. A fé, ela tem uma construção. A fé tem uma maneira de ser. A fé tem um comportamento aceitável diante de Deus. A fé não é apenas dizer que eu confio, não é apenas dizer que tem um Deus. Não, essa fé natural, ou essa fé cultural, ela apenas nos mantém em um estágio que não nos leva a blasfemar talvez contra Deus. Tem a sua importância, tem sim, mas ela não cresce, ela não nos leva além. É uma fé que chega a um platô de entendimento, de ação, e não vai além disso, não tem um degrau além disso. A fé natural, circunstancial, cultural, seja o que for, se ela não for espiritual no sentido de busca de vida com Deus, experimentado, resultado de um relacionamento com Deus baseado na Bíblia, é uma fé que não nos coloca nenhum degrau a mais. Apenas nos faz ter certo temor. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que é possível sim essa fé, só que ela não está aí encontrada em qualquer esquina, de qualquer jeito, não. Ela é uma fé buscada, construída. Por isso que muita gente acha que não existe. Não tem essa fé. Existe sim uma fé elevada, uma fé sobrenatural mesmo. A fé em si já deveria ser sobrenatural, porque ela deve nos remeter para um controle de Deus, para uma esfera muito além de nós, que excede o nosso entendimento. No entanto, para muitas pessoas ela fica aqui mesmo no nosso mundo. Mas a fé de Joquebede foi uma fé excepcional, uma fé que perpassa, que fura, que traspassa toda essa fé que nós vivemos apenas na nossa cultura. E é sobre essa fé que eu quero falar para você, porque ela é real, é possível. Em Hebreus 11, 23 diz que foi pela fé. Então, pela fé é um caminho, é uma via, é o jeito de vencer em tempos de calamidade. E eu gostaria que você percebesse como é que a fé age, como é que a fé vai nos levando a um processo de vitória. Como que a fé faz isso? Em primeiro lugar, a fé nos leva à vitória porque coloca a tensão sob controle. A ansiedade não consegue nos controlar. A fé nos coloca numa situação de paz, que eu possa respirar, ter alívio, e minha mente não fica sob tensão. Gente, é complicado quando nós estamos sob uma tensão. É aquele negócio que fica ali martelando, insistindo, nos puxando, e a gente não consegue se concentrar. Qualquer situação que nos perturba o tempo inteiro, não conseguimos colocar em ordem, equilibrar os nossos pensamentos, não conseguimos ponderar, não conseguimos ter perspectivas e nem expectativas.
E há uma diferença de perspectiva para expectativa. A perspectiva nos leva a analisar uma situação, é um ponto de vista. É a minha perspectiva a respeito daquele assunto. A perspectiva que Joquebede teve daquele cenário todo é que era possível ter vitória. Era possível não entregar, não deixar o seu filho morrer. Aquela era a sua perspectiva. Para muitas pessoas a perspectiva era zero. Para outras mães, para outros pais, talvez a melhor maneira era apenas aceitar a morte do filho. No ponto de vista de Joquebede, era possível salvar o seu filho. Mas isso ela não fez porque ela era inteligente, era uma mulher notória, uma mulher com autoridade, ou uma mulher que podia, com a sua habilidade, fazer com que as circunstâncias fossem favoráveis a ela. Nada disso. Pela fé. Pela fé. A fé arrefeceu toda aquela quintura que estava em volta dela, de preocupações, de ansiedade, de tensão. E ela conseguiu ter um alívio. A fé faz isso. A fé estabelece a paz. A fé traz a paz para que a gente possa pensar, possa analisar e ouvir a Deus. No meio do barulho da alma, na confusão da mente, nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Precisa ter calma. E aquela mulher, então, na paz daqueles 3 meses, ela pôde ouvir a Deus. Eu creio plenamente que aquela mulher jejuou, se quebrantou e disse: Deus, eu não aceito meu filho ser tirado de mim. Eu não aceito ele morrer. O primeiro milagre que aquela mulher teve não foi o salvamento do seu filho. O primeiro milagre que aquela mulher teve foi a perspectiva, ver que naquele caos todo ela poderia salvar o seu filho. O segundo milagre que aquela mulher teve foi ter paz. Ter paz. Como você consegue ter paz numa situação tão turbulenta, tão ameaçadora, tão amedrontadora como aquela? Como que aquela mulher pequena, anônima, frágil, desconhecida, uma mulher pequena, poderia vencer o decreto de um rei? Ela não teve medo do decreto do rei. É o que está lá em Hebreus capítulo 11. Ela não teve medo, nem ela, nem o seu marido. Mas ela se destaca porque ela teve as atitudes que nós conhecemos pela informação da Bíblia. A fé colocou a tensão sob controle. A fé fez o seguinte: tensão, sai, porque agora essa mulher vai refletir, porque agora essa mulher precisa ouvir o que Deus tem para dizer para ela. Meu querido, minha querida que está me ouvindo nessa hora, é possível que a calamidade, que as situações trágicas, complicadas, confusas, ameaçadoras, amedrontadoras que têm se instalado ao teu redor, tentem colocar uma tensão, uma preocupação, uma inquietação na tua vida. Meu querido, busque uma fé de Deus que vai fazer você respirar fundo, uma fé que vai te dizer o seguinte: além de todo esse natural, cultural, das possibilidades humanas, tem um Deus. Acima de toda essa dificuldade, de todo decreto, de toda ação do diabo, de toda ação do mal, de toda ação circunstancial, tem Deus. E quando Deus estabelece a sua ação, quando Deus estabelece o seu espaço de atuação, ali é Ele que manda. Se é Deus mesmo que você serve, se é Deus mesmo que você tem buscado, se é Deus o Criador dos céus e da terra, aquele que está no trono altíssimo, que é o Deus acima de todos os deuses, que é o Rei acima de todos os reis, Ele vai colocar paz no teu coração, Ele vai colocar a tensão sob controle. A fé que você tem nele vai dizer o seguinte para você: calma, Deus está agindo a teu favor. Calma, Deus ainda não deu a palavra final. Calma, peraí, não entrega os pontos, não abaixa a cabeça, não se desespera.
Deus ainda não fez tudo por você. Deus ainda não disse como vai ser. Deus ainda não agiu. Deus ainda não entrou em cena. Deus ainda não disse como que vai ser o final dessa história. É nessa hora que a gente se acalma. Então a perspectiva daquela mulher é que era possível. O ponto de vista dela era, é possível. O ponto de vista é o que ela vê, é como ela vê. E a expectativa é o que ela espera. A expectativa dela não era de morte. A expectativa dela não era de derrota. A expectativa dela não era de perda. Por causa da fé. Gente, a fé muda tudo. É uma reviravolta. É incrível como a fé transforma as pessoas. Não precisa transformar em volta de nós, não. O caos estava estabelecido. Criança morrendo todo tempo. Choro, lamento, gritos, gemidos, pavor, tomaram de conta. Ela não mudou nada disso. Mas dentro dela a expectativa é: o mal não atingirá o meu filho. A fé colocou a atenção sob controle. E eu vou aqui pedir a você, busque essa fé lá dentro. Se não encontrar, ore mais. Leia a palavra de Deus. Leia essa palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdendo em não ter uma fé que perpassa as circunstâncias, que perpassa, que fura, que rompe com o bloqueio do mal, que vai além das barreiras, que vai além do decreto do rei. Muitas pessoas aceitam passivamente a situação em que vive, porque a vida lhe decretou isso. Mas a Bíblia diz que os pais de Moisés não tiveram medo do decreto do rei. Não tenha medo daquilo que é decretado contra a tua vida. Se Deus não decretou, isso vai cair por terra. Se não foi Deus que decretou, você tem esperança de que não vai acontecer na sua vida. Se o mal está em volta de você, se o diabo determinou para os seus comandados fazer algum mal para você, não tenha medo, porque maior é o decreto de Deus, e Deus já decretou que você é um vencedor. Deus já decretou que os seus anjos estão em volta de você. Deus já decretou que estabeleceu sobre a sua vida a guarda celestial. Meu querido irmão, minha querida irmã, a situação é caótica em volta de você, é calamitosa, é difícil demais, as trevas estão por toda parte, estão, sim. Em primeiro lugar, tenha paz como um milagre na sua vida. O primeiro milagre. Deixe que a paz traga para você uma nova expectativa, uma nova perspectiva. Talvez na sua perspectiva, até agora você está olhando e não está vendo esperança, não vê como se sair bem da situação. Essa é uma expectativa que não vai te ajudar muito. Olhe para a situação, olhe para o cenário de novo que te envolve e diga o seguinte: apesar de todo esse mal, o Senhor me dará vitória. E tenha a expectativa de que logo em breve o Senhor Deus trará você para os lugares altos. E tenha a expectativa de que o Senhor agirá em teu favor. Eu tenho Deus na minha vida, nada de destruição. Com Deus eu tenho a vida, eu tenho a paz, eu tenho milagre, eu tenho sobrenatural. Com Deus eu tenho a expectativa de momentos melhores na minha vida. Essa mulher teve a percepção de uma maneira especial, exclusiva de agir. Por que exclusiva? Porque era diferente, se exclui de todas as outras maneiras que se agiram à época. No primeiro momento ela fez o que todas as mães fizeram, esconderam seus filhos. As mães esconderam seus filhos, mas ela sabia que não era por muito tempo. O seu marido poderia lutar contra os soldados, mas morreria. Era minoria, não tinha um treinamento para a luta. Se fugisse seria pego também. Então ele ficou encurralado. O pai ficando encurralado, melhor, a família ficando encurralada, não tinha o que fazer. Se pelas laterais, meu irmão, você não tem para onde ir, para cima você tem. Para cima tem.
E aquela mulher colocou o joelho no chão, clamou a Deus, pela fé ela agiu. Joquebede pensou numa situação definitiva e ela teve êxito. Ela foi ousada, mas alcançou. Parecia difícil? Talvez as outras mães falassem, você não vai conseguir. Você vai colocar o seu filho no rio Nilo, cheio de crocodilos. Ele já tem um perigo do crocodilo, tem um perigo de virar e o menino morrer afogado. Ou poderia ser um peixe elétrico. Então tinha muitos perigos. Morrer afogado, peixe elétrico, o crocodilo. Tinha muitas possibilidades daquela criança morrer. Tinha muitas possibilidades de não dar certo, mas tinha uma possibilidade de dar certo. Talvez aquelas outras mães dissessem para Joquebede, não faz isso, não vai dar certo, é suicídio. Mas ela estava convicta, tinha uma fé operante na vida dela. Quem tem fé operante faz loucuras. Faz coisas que parecem de pessoas insanas. A fé, na verdade, se parece muito com insanidade, porque você vai agir sem uma base científica. Então, aquilo que não tem aonde pegar, sustentar, tangível, concreto, coisa que não tem lógica, parece insanidade, porque a insanidade tem a ver com aquilo que não tem respaldo, agir aleatoriamente. Até o próprio Novo Testamento fala que o Evangelho é loucura para os que perecem. Estão perecendo, estão morrendo, estou falando assim para os cristãos, vocês são loucos. Vocês estão acreditando no Evangelho, acreditando nesse Jesus, vocês são loucos. É porque a fé é uma coisa meio que insana. Ela é como se você tentar segurar um corrimão de vento. Não tem como. Não tem sustentação na cabeça de quem não tem fé. Na cabeça de quem não tem fé. Mas na sua, você crê que Deus pode agir. Então aquela mãe agiu porque ela teve a percepção de uma maneira exclusiva. Ninguém tinha feito aquilo. Tudo que eles tentavam fazer era esconder, talvez fugir, fazer uma coisa ou outra, mas aquela mãe agiu de um jeito diferente. Há um caminho diferente. E a Bíblia diz que foi pela fé. O grande mérito aqui não é o jeito como salvou a criança, é a fé. O mérito está na fé. Porque Deus poderia usar qualquer uma outra estratégia, mas usou aquela estratégia. E deu certo, porque foi pela fé. E o que eu quero extrair disso tudo é a fé que você também pode ter. É a fé que vai te levar a vencer nesse tempo de calamidade. Para você, mãe, que está orando pelo seu filho, a sua oração, você está colocando diante de Deus, exercendo a sua fé, Deus vai salvá-lo como salvou o filho de Joquebede. Que, aliás, Joquebede significa o Senhor é glória. Ela glorificou o nome do Senhor. Deus vai ser glorificado na sua fé. Deus quer ser glorificado na sua fé. Deus não quer que as pessoas olhem para você e digam o seguinte: eu não vou acreditar no Deus daquela pessoa, eu não vou acreditar no Deus daquela mulher não, porque ela faz o que eu faço. Não tem excepcionalidade nela, não tem exclusividade nela. O que ela faz é o que eu faço. Já está incluído dentro do meu pacote de modus operandi do que eu faço, da minha vida padrão, da minha vida do cotidiano. O que ela faz, eu faço. Não tem nada de exclusivo. Mas aquela mulher agiu de uma forma exclusiva, diferente de tudo, especial. Você começa a sacudir essa poeira aí. Você começa a pensar. Começa a ter um novo jeito de pensar na vida. Nesse cenário todo, tenha a perspectiva, o ponto de vista diferente. Não tenha um ponto de vista de que não tem jeito, de que está tudo destruído, que vai mesmo ser derrotado, de que você está no fim, de que você foi aniquilado, que você está no lar. Essas coisas ruins não podem prevalecer. O teu ponto de vista tem que ser o seguinte: Deus vai agir, Deus vai encontrar um jeito, Deus vai abrir caminho. Se é o mar que está lá, Deus vai abrir caminho no meio do mar. Se é a muralha que está lá, Deus vai derrubar essa muralha. Se é um gigante, uma pedra vai derrubar ele. Seja o que for, é a perspectiva. Eu olho para frente, vejo tudo difícil, tudo embairrado, tudo complicado. Eu tenho a perspectiva, eu tenho a percepção, eu percebo pela fé
No meu ponto de vista, eu vou conseguir vencer apesar de tudo. Para tudo que você está pensando, para tudo. Pensa o seguinte, pensa aí, nas dificuldades que você está vivendo. Pensa. Pode botar complicado mesmo, tá difícil isso, estou sem dinheiro, estou sem isso, estou com a dívida, estou com problema ali, acolá, saúde, não sei o que, enfermidade, os resultados saíram tudo, arrebentando com tudo. Tenha o cuidado de anotar tudo de ruim. E no final você fala o seguinte, mesmo assim eu sei que o meu Redentor se levantará e me dará vitória. O Senhor me dará vitória. Porque a sua perspectiva é de sair vencedor no meio de uma confusão intensa, no meio de um caos, no meio de um conflito, no meio de um problema, no meio das trevas, no meio de todo mal. Você tem a perspectiva de que mesmo assim você vai sair vencedora, vencedor. Não sabe como ainda? Não, você não sabe. Mas você sabe que tem um Deus agindo em teu favor. De alguma maneira, Deus vai te fazer vencer. E você, ao agir dessa maneira, ao ter uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente, o fato de você não entregar os pontos, o fato de você não ficar cabisbaixo, o fato de você não se desesperar, já é uma maneira exclusiva de agir. Porque não são todas as pessoas que fazem assim. E eu vou te dizer, por muito menos do que você tem passado, várias pessoas já têm desistido, várias pessoas já têm até tirado a vida, várias pessoas já têm buscado o crime como opção, as drogas e outras coisas ruins. Mas você está de pé, porque você tem a fé que te faz perceber uma maneira exclusiva de agir. Num contingente em que muitos desistem, outros avançam. Você está no grupo daqueles que avançam, porque você tem a percepção de que há uma outra maneira de agir, porque Deus está contigo. Você não está olhando apenas horizontalmente, você olha verticalmente. E essa percepção e essa outra maneira de enxergar, esse outro espírito, essa outra disposição te levará a ter vitória em tempo de calamidade. Vamos agora analisar o último ponto e vamos orar, porque eu sei que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. A fé faz surgir do fraco, a partir dele, a manifestação da força de Deus. O interessante é que tem momentos que Deus pode agir com um terremoto, fogo do céu, escuridão, coisas grandiosas. E tem hora que Deus pode agir por dentro do invisível, do pequeno, do sutil, do discreto. A força de Deus não está necessariamente em coisas estrondosas, visíveis, uma manifestação pública. Não. Você sabe que a glória de Deus pode estar sendo manifesta exatamente agora, no profundo da sua alma. A força de Deus pode estar exatamente colocada dentro do seu coração, guardadinha aí. Joquebede saiu lá do seu quarto, do seu cômodo, onde ela vivia a vida de escravos lá no Egito. Obviamente não tinham conforto. Aliás, nem os reis daquela época tinham os confortos que nós temos hoje, as opções de conforto que nós temos hoje. Você vive muito melhor do que um rei daquela época. Mas, imagina um escravo. Então aquela mulher saiu do seu cômodozinho simples, discreto, para agir. Ela saiu firme, na expectativa, no ponto de vista diferente. A expectativa é de que tinha jeito, de que tinha uma alternativa. E a expectativa é de que daria tudo certo. Porque ela tinha uma fé. E a fé de Deus no coração daquela mulher manifestou a força de Deus. A força de Deus fazer com que as combinações deem certo. Tudo sutil, tudo tranquilo. Parecia muito simples. Aquela criança descendo ali pelo embalo do rio. E agora as servas da filha de Faraó, da princesa, está por ali observando,
se não tem talvez algum animal, alguma ameaça, e está ali protegendo a princesa, e de repente vê aquele cestinho, vai até lá, busca, mostra para a princesa. Parecia resultado de uma cabeça muito inteligente, uma pessoa habilidosa. Meu amigo, por trás de toda aquela sutileza tinha Deus, porque podia não dar certo. E por que aquela mãe foi tão firme? Se apresentou na hora certa, fez a coisa na hora certa, tudo pensado. Teve o pensamento humano? Teve. Porque Deus age também com o pensamento. O cérebro é uma máquina criada por Deus, para o bem. Então aquela mulher fez isso, mas ela teve fé. Ela cimentou, ela calafetou aquela ideia com fé. Não foi só ela agindo. Na tranquilidade que a fé lhe trouxe, que eu falei no primeiro ponto, a fé colocou sob controle e atenção. Ela pôde pensar um plano meticuloso, mas com a fé dando a cobertura. E eu quero chegar ao final dessa mensagem dizendo para você aqui, para você pensar. A força de Deus quer se manifestar na tua vida. É no meio do desafio, da obscuridade, das dificuldades. É no meio de toda essa tramóia do mal que o sobrenatural surge e traz lá de dentro, e traz para o cenário da vida um herói, nesse caso uma heroína. A fé não nos deixa no mesmo lugar. Aquela mulher não poderia ser jamais a mesma de sempre. Mas vamos orar para que Deus atue na sua vida. E eu gostaria que você acreditasse nessa palavra. No Dia das Mães, receba o grande presente de Joquebede. Joquebede salvou o filho dela e está nos ajudando a salvar também coisas preciosas que nós temos. A fé não combina com vitimização. Foi aquela fé que fez aquela mulher forte. Ela poderia fazer como muitas pessoas fazem hoje. Reclamam do governo, reclamam de um familiar, reclamam das circunstâncias da vida, das chances que a vida não lhe deu. A vitimização só nos prende no mesmo lugar. Aquela mulher nem deu bola para isso. Por que ela não fez isso? Porque ela era movida por algo muito maior. Moisés aqui representa aquilo que é de valor, que é afetuoso, que é mais querido, que é caro para nós. E que ela quis salvar. Tem coisas que você quer salvar. Talvez não é um filho que esteja em perigo, mas é a sua saúde, é a sua paz, é o seu futuro, é o seu relacionamento, é alguma outra coisa que você tem de especial, que está indo embora, você está vendo ameaçado. Joquebede salvou o filho dela, o que ela tinha adquirido, a preciosidade dela. Você quer salvar outra coisa? É possível, então vamos orar. É na hora difícil que surgem os heróis. Você se sente fraco, pequeno, você se sente uma pessoa incapaz. Ótimo, isso não é o problema, porque Joquebede também estava nessas condições. Mas a questão é, você tem uma fé operante? A Bíblia não diz que pela força, pela grandeza, pelas habilidades de Joquebede, ela teve vitória no filho dela. Não, está falando pela fé. É pela fé. É pela fé o jeito de vencer a calamidade. Esse é o título da mensagem. Repita comigo. É pela fé o jeito de vencer a calamidade. É só esse jeito. Vamos orar, pedir que o Senhor sustente a tua vida. E aqui, ó Deus, nós estamos diante dessa situação que Joquebede passou e pôde ter vitória. Num primeiro momento, aquilo veio na vida dela como um grande problema, uma ameaça, uma coisa destruidora, avassaladora, mas a situação mudou. E assim também vai mudar na vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve nessa hora. Que em algum momento teve uma notícia ou se deparou com uma situação tão complicada, difícil, que isso levou essa pessoa a achar que seria destruída. Mas não, no final Joquebede teve vitória. No final, o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo também terá vitória. Nos ajude, Senhor, a ter o filtro da fé
para não deixar com que as contaminações que venham contra nós possam influenciar o nosso coração, influenciar a nossa fé negativamente, influenciar a nossa perspectiva de que é possível sim, apesar de todo o caos montado, instalado, é possível sim perfurar tudo isso e ter vitória, e a expectativa é de que nós vamos chegar do outro lado intacto, porque Deus terá nos abençoado, terá agido por nós. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Eu peço aqui agora, nesse momento final, que o Senhor venha nos ajudar a perceber que há situações que são maiores do que nós, e é verdade, mas a fé nos faz acreditar que terminará bem, embora não conheçamos o caminho até a vitória. E é exatamente nesse ponto que eu quero terminar essa oração, Senhor. Nos ajude a acreditar que vai dar certo, embora eu não conheça todo o trajeto, mas eu sei que lá no final está a minha vitória. Mas eu preciso agora crer no Senhor, ter fé de que o Senhor está agindo em meu favor. Abençoe, Pai, cada vida, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, da tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Oremos, queridos. Diante daquilo que nós ouvimos, nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, abençoe a todos, essa mãe que trouxe para nós essa bela inspiração de vida, de como utilizar a ferramenta da fé. Nós vamos orar, em seguida vamos ministrar a bênção apostólica e quem sabe não vai demorar que a gente possa estar juntos outra vez louvando o Senhor. É muito melhor o calor humano, o carinho dos irmãos, esse ambiente afetivo que nos cerca. Nós estamos sentindo a falta dele, mas ele voltará. Ele voltará. Deus vai colocar ordem nesse caos, Deus vai botar controle sobre tudo isso e nos permitirá congregar outra vez. Tá bem? Receba essa oração diante daquilo que ouvimos.
pedir que o Senhor Deus venha agir em nossas vidas, fortalecer a fé para que a gente resista às calamidades e tudo de difícil que se apresentam diante de nós. Senhor Deus, e agora nesse momento que estamos encerrando esse culto, nós não encerramos o nosso contato contigo. Durante a semana estaremos aí fazendo nossas orações, estaremos, Senhor Deus, conectados contigo por meio dos devocionais, e em todo o tempo, orando ao Senhor. Abençoe, Pai, a semana de cada um e nos ajude, Senhor, a viver uma fé intensa, porque nós sabemos que a fé, ela não pode ser apenas teórica, nós só conhecemos a fé envolvidos nela. É depois que estamos decididos a enfrentar as dificuldades, já estamos no meio da dificuldade, lutando contra ela, é que a fé nos cerca e nos assiste. Nos abençoe, Pai, para que cada um, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, não temam, não regridam, não abaixem a cabeça, mas que sejam ousados, que sejam, Senhor Deus, firmes e constantes em confiar no Senhor. Assim como essa mãe, Joquebede, que trouxe para nós uma lição tão maravilhosa, tão inspiradora, incrível, uma pessoa frágil, aparentemente uma pessoa anulada, anônima, mas se tornou uma guerreira, uma heroína, que traz para nós a certeza de que nós podemos ser fracos, podemos ser anônimos como ela foi, mas nós temos um Deus que é forte e é um Deus de notoriedade, que pode fazer grandes coisas por nós hoje também. Nós pedimos, Senhor, abençoe a vida de cada um. Abençoe, Pai amado, em especial, mais uma vez, as mães, fortalecendo o coraçãozinho delas, dando graça para elas e que elas sejam muito felizes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos digam amém.